Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Palavra que Fica. Maria João, e acho que hoje podemos fazer um pouco à semelhança daquilo que fizemos no último episódio, que acho que acabou por resultar bem. Falarmos aqui também um bocadinho das nossas leituras atuais, o que é que nos acompanhou durante o mês de dezembro, porque nós estamos a gravar este episódio durante o mês de dezembro, mas ele já vai para o ar em janeiro. Portanto, penso que podemos aqui Mas retirar já alguns estamos no presentes do finzinho de sapatinho. dezembro. Exato, já estamos a Olha, gravar prendas no no fim de sapatinho, dezembro. livros não tive. Ninguém me dá livros. Não sei porquê, mentira. Tive um das amigas secretas, mas ninguém me dá livros. Está toda a gente com medo de me dar livros. Mas olha, aconteceu-me o mesmo. Acho que os dois livros que foram presentes no sapatinho foram prendas de mim para mim. Portanto, Pronto. Olha, em dezembro eu fiz uma releitura do Para Sempre, do Virgílio Ferreira, que é uma releitura. É um clássico já, o Virgílio Ferreira é aquele clássico a que eu volto. Gosto muito da escrita do Virgílio Ferreira. E este é, enfim, é um homem que quer cumprir o seu destino e anda sempre à procura de o fazer e está no final da vida e começa a refletir, o que também é natural que assim aconteça. Depois li vários livros de Natal, li muito livro de Natal este ano. Não sei porquê, mas apetecia-me assim uma coisa mais leve, sim, menos... mais acolhedora. Exato. Gostei muito deste, da Sarah Morgan, o Clube de Leitura de Natal, porque é uma história de Falaste dele, desculpa interromper-te, Marisa, mas tu falaste sobre ele no nosso último episódio, não foi como uma leitura que tu tinhas a intenção de começar? Exato, e comecei e acabei. E é um livro muito, muito bonito, porque ainda por cima é um livro sobre três amigas que fazem o clube de leitura e que viajam as três durante a época do Natal para ir ler para uma pousada, à qual se junta uma quarta, que é a dona da pousada. E é muito engraçado porque é um livro que aparentemente é assim muito cor-de-rosa, muito natalício, mas aquelas mulheres têm todas histórias e têm todas histórias diferentes e histórias, umas melhores, outras piores, umas mais preocupantes, outras menos, mas todas diferentes. Elas foram colegas de faculdade, mas depois a vida de cada uma foi para outros lados. Li um livro de Natal de uma autora brasileira, a Sara Feditis, acho que é assim que se chama. Também gostei muito, chamava-se A Canção de Natal, e era sobre uma cantora que não acreditava, que tinha deixado de acreditar no poder da sua voz, e portanto achei-me também muito bonito. Depois li um policial, A Mulher da Ala 9, que é um thriller mais, porque é sobre alguém que perde a memória e que supostamente aparece com sangue de uma pessoa que ela diz não conhecer, mas também não se lembra do que é que aconteceu e, portanto, vamos aqui procurar perceber. E deixei para o fim o melhor, porque foi muito surpreendente, e é de um autor nacional. Eu nunca tinha lido nada deste autor, que é o José Gameiro, e chama-se O Outro. Gosto da capa, bonita. É linda. E o outro é uma história contada a três vozes. Ou seja, nós temos a Maria, por sua vez, é casada com o Pedro, e tem o outro, que é o Luís. E a história é contada pelas três vozes, o que é muito interessante, porque acaba por ser a mesma história contada por vozes diferentes, perspectivas diferentes. E o José Gameiro nunca nos permite esquecer que o Luís é o outro, porque os capítulos dizem isto. O outro. Ok. E, portanto, ele não nos permite esquecer. E é um livro muito, muito bem feito, muito bem escrito, gostei muito, foi a grande surpresa de dezembro. E tu, Joana, o que é que leste? Continuas então, na vibe dos orientais? Continuo na vibe dos orientais, aliás, terminei de ler o Todos os Dias São Dias Bons, que foi o livro sobre a cerimónia do chá que falei no nosso último episódio, mas à semelhança das tuas escolhas, também li muitos livros de Natal. E como já é panágio meu, livros de Natal dedicados à literatura infantil. Portanto, tenho aqui dois tesouros da minha coleção de livros infantis que eu gosto particularmente. Tenho este aqui, do Peter Rabbit, não sei se ele se está a ver. Vou por aqui mais à frente. Será que se vê aqui? Não. Não, ele não está a focar, porque a capa é muito brilhante. Pois é, mas chama-se Peter Rabbit Christmas is Coming e é um calendário de advento em que tu consegues todos os dias ler uma história
de Natal, e é um livro com umas ilustrações muito bonitas. Será que por dentro dá para ver? Não, porque tu tens o fundo desfocado e, portanto, então espera, vou tentar, vamos aqui resolver um pequeno problema técnico e vou ver se consigo enquanto estamos a gravar. Eu acho que sim. Já está, não já? Boa, perfeito. Então, agora para ver assim a capa, este livro que se chama então Peter Rabbit Christmas is Coming, eu comprei na The Good Company, que é uma livraria de livros ingleses que existe em Lisboa, e assim que o vi na montra não resisti, porque sou particularmente fã da Beatrix Potter, e tendo este livro como calendário de advento, acho que foi assim uma descoberta muito, muito bonita durante este mês. E à semelhança da Beatrix Potter, tenho outra personagem pela qual sou completamente apaixonada, também britânica, que é o Paddington. E a Bertrand lançou finalmente esta edição em Portugal, a surpresa de Natal. E pronto, é um livro muito bonito. Acho que também eu procurei neste mês estar mais introspectiva, procurar também este acolhimento que a literatura infantil me proporciona. E também que estas duas personagens trazem sempre para a minha vida, tanto o Peter Rabbit como o Paddington. E são assim miminhos, e como eu digo sempre, a literatura infantil não é só para as crianças, é mesmo para adultos, para miúdos e graúdos, e é aquela leitura ideal para ler à lareira, para ler ao pé da árvore de Natal. Portanto, olha, aconselho muito. E outros dois, eu acho que li essencialmente livros infantis durante este mês, para além de ter terminado aquele livro asiático que falava há pouco, que é esta edição da Calandraca, que é uma das minhas editoras de livros infantis favorita, que se chama Grande e Pequenina, A Grande e Pequena, e é um livro que foi inclusive distinguido pelo Prémio Internacional Compostela 2025, e as ilustrações são belíssimas, e nós vamos vendo a personagem a diminuir de tamanho e a perceber porque é que ela vai diminuindo de tamanho e a voltar à sua casa de infância, e o papel que ela vai ter e também as descobertas que a vão acompanhando no meio da natureza. É um livro mesmo muito bonito. E por fim, este livro que se chama Tenho um Segredo, que é um livro dedicado à neurodivergência, e fala aqui bastante da questão do PHDA e como conseguimos também, com as palavras certas e vendo as coisas sob outra perspectiva, olhar para esta patologia, vou-lhe chamar patologia, para este diagnóstico, acho que é a melhor palavra para utilizar, com outros olhos, e perceber que é possível desmistificar aqui alguns conceitos e de alguma forma sabermos acolher este diagnóstico e olhar para ele exatamente sob outra perspectiva, perceber quais são as suas valências, os seus pontos fortes, e também ajudar aqui a limar algumas arestas que este diagnóstico, à semelhança de tantos outros, acaba por trazer para o nosso dia a dia. E é um livro mesmo muito bonito, aconselho vivamente, se procuram também uma ajuda neste campo, tentar perceber um pouquinho mais também a questão do PHDA e da neurodivergência, acho que é um livro ideal. E não te perguntei, Maria João, em janeiro, que livros é que tu gostarias de trazer para a tua pilha? Eu trouxe. Tenho aqui, trouxe 4, curiosamente 3 de autores nacionais, ou não curiosamente, toda a gente sabe que eu leio muito autor nacional. Verdade. Vou começar pelo internacional. É uma coisa que já vem de 2025, que é Os Favoritos. Foi um livro que eu tenho aqui há algum tempo e que quero muito ler, que ainda por cima é sobre patinagem artística. Eu adoro patinagem artística. Uau. E, portanto, isto é a história de um casal dentro da patinagem que também é fora da patinagem. E eu li opiniões muito boas sobre o livro e então não passa de janeiro. Depois, porque vai estar no Palácio Baldaia comigo no 3º sábado de janeiro, Os Atos de Desobediência, da Helena Magalhães, que tu amaste. Gostei muito desse livro. Tu amaste. E a Helena vai estar connosco no 3º sábado ali no Baldaia, portanto eu quero ler o livro dela. Também de um autor português, e também estou em falha, podia ter lido em 25, mas não deu. Todas as Famílias Felizes, do Miguel Dalte. Eu li tudo que o Miguel publicou, falta-me este, e quero muito ler este, porque acho que o Miguel, cada livro que escreve melhor. E, portanto, estou muito curiosa por ver o que é que ele faz neste seu livro.
e outro que não tem nada a ver, mas que me chamou a atenção, porque não é um romance, não é um thriller, é um livro de não ficção, que é uma coisa que eu cada vez dou por mim a ler mais, que é o Imaginação, do Francisco Louçã, que é sobre cores, deuses, viagens e amores. E, portanto, ele quer responder a uma pergunta, diz ele na contracapa, que é: existirá, afinal, além da fria razão, uma essência humana que nasce do impulso da criatividade? E, portanto, ele faz uma viagem pela cultura, vai desde o Shakespeare ao Cervantes, vai ao Bosch, ao Gauguin, portanto, ele vai andar pelas várias artes, e é um livro que eu quero ler, porque não ficção para mim tem que ser lida assim, quero ler assim, em suaves doses diárias, durante o mês de janeiro. Este é para ir lendo durante o mês de janeiro, porque não é um livro para se ler como se não um romance. Até porque eu estou convencida que vai ser um livro para digerir. E, portanto, estou muito curiosa sobre aquilo que o Francisco Louçã nos diz neste seu Imaginação. Acho esta capa fantástica. Essa capa é lindíssima. É uma reprodução. Para quem estiver a ver no YouTube, vejam que a capa é mesmo muito bonita. É uma reprodução de uma pintura do Gauguin, se a memória não me falha, mas eu vou ver aqui. É do Gauguin, exatamente. Quando é que vais casar? Chama-se assim. É de 1892. Vejam a modernidade desta capa, e quem estiver no Spotify vá depois ver a modernidade desta capa no final do século XIX. E, portanto, vai ser o livro que me vai acompanhar o mês todo de janeiro, porque eu dou por mim cada vez mais a ler livros de não ficção, não sei porquê, mas olha, apetece. Então, e tu, Joana, o que vais ler em janeiro? Compreendo perfeitamente. Então, para já, o meu Kobo, neste momento, eu tenho saudades de ler no Kobo e está cheio de livros, portanto... Tenho aqui que lhe dar uma oportunidade, porque estou mesmo com vontade de ler mais livros no Kobo. Não só porque eu tenho esta conversa com algumas amigas minhas, e aproveito para te perguntar exatamente o mesmo. Eu não consigo viver sem livros em formato físico, porque, pronto, como se pode ver aqui, pois mais duas estantes que não se vêem na imagem, mas que tenho uma de cada lado, e não consigo não viver sem livros físicos. Mas efetivamente no Kobo eu sinto que leio... Não sei se leio mais rápido, e não tenho essa urgência de ler mais rápido, nem de ter um ritmo diferente de leitura. Gosto do ritmo que tenho, mas a verdade é, não sei se é pelo conforto da leitura, de poder ler na cama e não sentir depois o peso do livro físico, se uma vez que ando muitas vezes de transportes é mais fácil para mim também de transportar, e por isso sinto que se calhar leio mais momentos que não leria um livro físico. Então pronto. Mas eu também tenho a sensação... Eu também tenho a sensação que lê mais rápido no Kobo. Pois, é essa a sensação que eu tenho. E há bocadinho, antes de começarmos a gravar este podcast, eu estava a pensar, eu tenho que escolher aqui um livro para começar a ler no Kobo durante o mês de janeiro. E não sei, Maria João, tenho tantos. Há aqui um que eu quero particularmente ler, que se chama A Nossa Hora, e espero estar a dizer o nome bem, que é do Hector Abad Facciolins, não sei se é assim que se lê o apelido, mas é um livro com uma capa belíssima, que espero conseguir mostrá-la a cores. Espera, está assim, conseguem ver? Sim, não sei se vê um bocadinho mal, mas pronto, sim. A capa é mesmo muito bonita, e acho que é assim, uma das minhas primeiras. É da Alfaguara, que para mim é uma das editoras mais especiais também em Portugal. Mas para além disto, e agora voltando aos livros em formato físico, gostava muito de ler este livro, e acho que já te falei dele, que é O Homem Sem Mim, da Ruth Simões Ribeiro, e também porque quero ler mais autores nacionais, e é um livro que escolhi para o primeiro encontro do Clube de Leitura do Livro Debaixo da Asa. O nosso primeiro encontro de janeiro vai ser dia 11 de 1, 3 que é uma data muito especial também para mim, e o tema é Pagão, sugerido por uma das nossas clubeiras, e eu tento olhar aqui para o Pagão, quando também falei com a editora sobre o facto de gostar muito de trazer este livro para o clube, e sendo que o livro trata sobre a temática do Alzheimer, para mim fez muito sentido o Apagão ter aqui um sentido mais metafórico, e apagão foi uma das nossas palavras de 2025 e nós todos experienciámos-lo de maneiras diferentes, mas sendo o Alzheimer uma temática que me é particularmente
cara, porque tive 2 familiares que vivenciaram esta realidade de perto e eu, enquanto familiar, também o experienciei. Portanto, quero olhar mais uma vez para este tema sobre outra perspectiva e trazer-lhe aqui também uma nova roupagem para o clube. Esta vai ser uma das minhas leituras de janeiro, que terá de ser feita antes do dia 11. E mantendo aqui também a temática dos livros asiáticos, o Watermoon, que eu não sei se tu já leste, eu sei que o tens. Já leste e gostaste? Muito. Pronto. Eu quero mesmo muito, muito lê-lo, porque já está na minha estante há uns mesinhos, desde que foi lançado. E sim, acho que os livros asiáticos vão me acompanhar durante 2026. Acho que já não vivo sem literatura asiática. Eu estive aqui a ver a sinopse novamente, quando eu tirei da estante há pouco, e pensei, não, eu tenho saudades destes livros que me fazem sentir mesmo confortável, sentir-me no quentinho. É isto mesmo que a literatura asiática me traz, este conforto e esta vontade de viver a vida com outros olhos, estar mesmo mais desperta para as coisas, sem dúvida, é isto mesmo. Depois desta pequenina introdução que fizemos acerca das nossas leituras do mês de dezembro, e dando aqui um cheirinho daquilo que pretendemos ler durante o mês de janeiro de 2026, aqui com o novo ano, vamos agora introduzir a nossa convidada eu ia dizer desta noite, mas lá está, mais uma vez, as pessoas estão a ouvir o podcast a qualquer hora do dia, e é mesmo um prazer trazê-la para este primeiro episódio de 2026. Ela é multifacetada, é escritora e argumentista e tem aqui um percurso que cruza a literatura, a televisão e o cinema. É formada em letras, com especialização em escrita criativa pela PUC-Rio, espero estar a dizer isto corretamente, senão ela depois, quando aparecer por aqui, ela irá corrigir certamente, e construiu uma obra que é marcada pela atenção às relações humanas, ao tempo e à transformação. Nós vamos também falar um bocadinho sobre cada um dos seus livros e como eles acabam todos por ter aqui o amor como ponto de partida, como aquela linha que vai sendo costurada ao longo das histórias. Na televisão escreveu séries como Desnudo e Homens São de Marte e integrou projetos como Prazer, Luísa, Onda Boa, com Ivete Sangalo e Esquenta, e desenvolve também argumentos originais e adaptações literárias para o cinema, e pelo que estive a perceber, há aqui uma adaptação de um dos seus livros na calha, também iremos conversar sobre isso. É autora dos romances Este é um livro sobre amor, publicado em Espanha, e Notas sobre a Impermanência, que foi semifinalista do Prémio Oceanos e foi editado em Portugal no ano passado. E é este livro precisamente que está em adaptação para cinema no âmbito do Lab Varilux. Participou em eventos como a Flip, a FIL de Guadalajara e a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Esteve também na Feira do Livro, na Feira do Livro de Lisboa, que foi onde a conheceste, não foi, Maria João? Exatamente. Apresentada pelo Alex Couto, que foi o nosso convidado do mês. O nosso último convidado, exatamente. E pela Lânia vão ouvir. Exatamente, e vão ouvir este terceiro episódio com o Alex Couto, porque é mesmo incrível. Prometo que vão sair muito mais ricos depois de ouvirem esse episódio. E a nossa convidada integra várias antologias. Vamos também perceber como é que ser convidada e integrar depois estas antologias ao lado de tantos outros nomes da literatura internacional acaba por ter também um peso na construção da sua carreira. Acho que posso já dizer o nome, não posso, Maria João? Acho que sim. Paula Gicovato, seja bem-vinda. Ainda bem que vai ficar gravado, porque eu quero ficar ouvindo vocês falando de mim. Que bom. Muito bom. Ai. Joana, primeira pergunta. Seja bem-vinda. Então nós estamos aqui, falámos aqui sobre imensos aspectos do teu percurso e teres estas valências todas, mas para quem ainda não te conhece, para além daquilo que já dissemos, como é que tu gostas de te apresentar? Mais como escritora, mais como argumentista, alguém que acaba por transitar naturalmente entre estas várias linguagens? Como é que estes papéis habitam todos em ti e como é que se interligam? Bom, antes de começar, queria agradecer o convite, é uma honra estar falando com vocês. Sobre o Notas, que viajou, né, que foi para Portugal, que foi... eu falo que esse livro aí mudou a minha vida em muitos sentidos. Então, poder falar dele, né, desse lugar é muito, muito especial. Então, eu me apresento... É engraçado que eu sempre me apresentava como roteirista, porque mesmo escrevendo o livro meu primeiro livro é de 2009, assim,
parecia que eu não podia, né, falar nada, preencher ali o campo da profissão no hotel. Então, eu sempre falava que eu era roteirista. É engraçado que eu dou uma aula de oficina criativa desde 2019 e a primeira coisa que eu faço quando eu entro nessa aula é dizer: ninguém vai te autorizar a ser escritor. Não vai vir alguém com uma varinha mágica, botar na tua cabeça e falar: a partir de agora você é escritor. Se a gente não fizer isso, né, por nós mesmos, e deixando claro que não é a publicação de um livro que faz de alguém escritor, e sim não conseguir viver de outra forma, ter a prática da escrita. Mas é engraçado que mesmo eu falando isso para o outro, para mim demorava. Então eu sempre me apresentei como roteirista. E de uns anos para cá eu comecei a falar muito mais da minha carreira de escritora e eu estou precisando lembrar para as pessoas que eu ainda sou roteirista. Falo, não, eu sou escritora, mas olha, eu também sou guionista, eu também escrevo para cinema e TV, eu também faço isso. Mas eu acho que, na verdade, as duas coisas se misturam muito, porque o que eu queria fazer, né? A criança que queria ser astronauta ali aos 10 anos de idade, o meu astronauta era querer ser escritora. Sempre foi. E poder pagar as minhas contas com palavra, com escrita, para mim já é, mesmo que alguns meses sejam mais difíceis, já é alguma coisa que deu certo. Então, eu acho que ser escritora engloba, né, essa carreira que é viver de escrever. Paula, e a tua formação em letras e escrita criativa na PUC do Rio influenciou mais o teu trabalho criativo ou mesmo a tua escrita literária? Ou seja, tu achas que obviamente deve ter sido importante para ambos, mas valorizas mais essas aprendizagens no que diz respeito à escrita literária ou ao roteirismo, ou são ambas semelhantes, a influência? A gente não aprende muitas coisas, a gente não tem muitas cadeiras de roteiro. Eu acho que não tem nenhuma, pelo menos na época que eu fui. Quando eu fiz formação de escritor, eu fui a primeira turma dessa habilitação na PUC. Letras já era, enfim, um curso lendário na PUC Rio, mas foi o primeiro ano. E esse curso foi levantado, essa habilitação foi levantada pelo Paulo Henriques Brito, que para mim é um dos grandes poetas que existem, assim, que é um grande tradutor. Então, a minha turma era uma turma muito curiosa com o que era aquilo, né? Era eu, o Gregório, do Vieira, era uma turminha, assim, de cobaias desse curso. Então, a gente foi se criando junto ali. Mas não tinha, não sei se hoje tem, né? Depois que eu saí em 2009, se tem mais cadeiras específicas para roteiro de cinema. Mas na minha época, acho que não tinha. Então, era mais uma investigação mesmo da escrita. A gente tinha... Era muito gostoso, porque as aulas eram oficina de poesia com o Paulo Brito, oficina de escrita narrativa, literatura e contemporaneidade. Tudo bem, tinha linguística, que eu reprovei 2 vezes, tinha fonologia, que eu falava que era... Como eu te entendo. Eu achava, assim, aquilo dificílimo. Tanto que a gente chama de CR, né, que é a nota final, assim, da PUC, a minha não é tão boa. E eu falo muito para as pessoas, eu voltaria e faria tudo de novo, porque eu sinto que eu não peguei a academia, sabe, academia no sentido do mundo acadêmico com a mão. E não é que eu me ressinta disso, mas eu acho que eu tava vindo de uma cidade do interior do Rio, né? De Campos, vindo para o Rio pela primeira vez não, mas para morar, com 19 anos, conhecendo muitas pessoas. Então eu passei pela faculdade muito assim, me dá esse livro aqui para ler, eu vou escrever, mas eu não registrei a universidade. Então eu tenho vontade. Talvez por isso também eu nunca tenha ido para o mestrado. Não só, porque quando a faculdade de letras acabou, eu estava batendo na porta de todas as produtoras de cinema do Rio de Janeiro, porque eu precisava trabalhar. E eu sabia que eu queria ser roteirista. E aí, quando os meus amigos foram para o mestrado, eu comecei no mercado de trabalho. Teve uma bifurcação muito clara ali para mim, que é ou você trabalha ou você estuda. Não é nem só que eu queria trabalhar, eu precisava trabalhar. Eu não podia parar o tempo para fazer um mestrado. Então...
é uma fantasia, assim, da minha cabeça, um dia voltar, não refazer formação de escritor, mas ou fazer uma pós, ou ter um pouco mais dessa vida acadêmica na literatura. Mas a faculdade em si, o que ela trouxe para mim de mais precioso foi meu primeiro livro. Porque como a gente não tinha, aqui no Brasil a gente chama de monografia ou TCC, esse trabalho de conclusão, né? Como em formação de escritora a gente não tinha uma monografia para entregar, o que a gente tinha chamava projeto autoral, que nós tínhamos que apresentar o projeto de um livro. Afinal, formação de escritor. Então eu criei ali uma boneca, você tinha que apresentar de fato o que a gente chama de boneca de um livro, um protótipo, né? Que virou o meu primeiro livro de conto super independente, que chama Sobre o Tudo que Transborda. Que era ali, eu saindo da faculdade de letras, sei lá, com 22 anos. E aí, como eu tinha essa boneca na mão que eu tinha que apresentar, ela era aprovada, ela era lida, eu tinha um professor orientador e um professor leitor, que foi o Paulo Brito. Eu, com aquilo na mão, comecei a bater nas editoras. Falei, eu tenho um livro. Então, isso foi muito especial, porque eu passei esses últimos anos na faculdade, de fato, criando esse projeto, juntando crônicas e, na verdade, contos e poesia, que eu nunca mais escrevi na vida, assim. Então, foi muito importante para essa minha entrada nesse fazer do livro, sabe? Desculpa, me alonguei muito, não. Não, nada. E olha, a minha pergunta até acaba por vir na sequência daquilo que estavas a dizer. Tu percebeste desde cedo que querias ser escritora, até fizeste esta alusão também com a questão da criança que gostava de ser astronauta, tu sempre sentiste que a escrita acabava por fazer parte de ti. E também já explicaste aqui um bocadinho depois como é que entraste no mundo do trabalho, mas em que momento é que tu percebeste que, para além de ser uma vocação, esta tua ligação à literatura e à escrita, era também um momento de profissionalizá-la? Ok, eu agora quero mesmo, eu gosto mesmo disto, isto faz parte de mim, corre-me nas veias, mas eu quero mesmo tornar isto uma profissão, fazer disto vida. Tem dois caminhos que aconteceram, assim. O primeiro foi quando eu percebi, eu quero ser escritora, é uma coisa, sempre quis, mas talvez eu possa ser escritora, eu sou de uma geração, eu fiz 40 anos ontem, eu sou de uma geração do início dos anos 2000 que estava escrevendo em blog. Não sei como isso era em Portugal, mas aqui no Brasil... Era igual. Pois igual, sim. A gente teve uma geração do blog muito forte. Então eu estava lendo os meus autores favoritos contemporâneos escrevendo blog e eu fiz o meu também. Então a primeira vez que eu entendi que eu podia levar isso a sério, que eu ainda estava morando em Campos, ainda não tinha vindo fazer faculdade, foi quando eu comecei a escrever, e obviamente eu estava lá escrevendo textos sobre amor obsessivamente, e eu comecei a ter comentários no blog. E aí eu entendi, eu falei, cara, tem alguém na linha, tem alguém ouvindo, tem alguém lendo o que eu estou escrevendo. E as pessoas começaram a escrever. E o blog tem essa coisa, a gente do Brasil todo. E aí o meu blog virou uma coisa que as pessoas iam para ler sobre amor e comentavam. E eu falei, peraí, se tem mais alguém... Eu estaria escrevendo de qualquer jeito, porque eu fiz esse blog, porque eu preciso viver... Eu falo que escrever é o que me mantém minimamente são no mundo. Mas se tem mais alguém lendo e voltando para procurar, tem alguma coisa aqui. Eu posso continuar. Então, esse foi o momento em que eu entendi a escrita. Só que aí, quando eu saí da faculdade, que foi aquele momento do preciso agora, né, preciso de dinheiro de fato para viver, para ser um adulto funcional, eu entendi que com a literatura isso não ia acontecer. Por quê? Eu poderia ir trabalhar numa editora, eu poderia ter trabalhos, sim, na literatura com ordenado, né, com pagamento, mas eu sabia que eu não tinha vocação ou para trabalhar numa editora, eu não tinha feito tradução, então eu precisava... Tá, o que eu posso fazer agora? Eu sou uma escritora, eu sei criar história, eu quero ser roteirista. E aí eu fui começar a pedir emprego para as pessoas, aí consegui ali um estágio, aí consegui outro, aí na primeira produtora que eu não fui estagiário, eu já assinei um programa de TV, que era apresentado pelo Marcelo D2, um cantor brasileiro, enfim, um programa sobre moda. E aí, em 2013, eu fui para a Globo e fiz o Esquenta, que era um programa da Regina Casé, que eu amava, e fiquei de 2013 a 2017, que foi a minha entrada na Globo e a minha entrada nos programas de TV maiores, assim, nessa coisa de ter uma rotina, né, de
ter esse braço da escrita. E é engraçado que, quando eu começo a ser roteirista, não sei se só por causa disso, mas os meus livros começam a se espaçar muito, assim. Eu falo que eu sou uma autora de processos muito longos. Meus livros demoram 5 a 7 anos entre um e outro. Do Notas para o próximo é o meu recorde, vai ser o mais rápido, assim, que aconteceu. E vai ser... Notas é de finalzinho de 2021, 2022. Ano que vem eu tenho um livro, né? Um spoiler. Então vai ser, tipo, 4 anos, quase 5, assim. Mas eu falo, as pessoas falam, você tem que escrever todo dia e tal. Eu falo, cara, mas eu escrevo todo dia, porque eu tô escrevendo roteiro todo dia. Era muito difícil para mim parar e falar, tá, agora eu vou fazer literatura. Porque eu tô fazendo literatura o tempo inteiro. Eu tô o dia inteiro no meu bloco de notas escrevendo uma frase. Eu tinha caderno, eu tô pensando a literatura o tempo todo. A Juliana Leite, que é uma das minhas grandes amigas, que é escritora também, Humanos Exemplares, saiu em Portugal ano passado pela companhia. Eu falei para ela assim, quando eu comecei a escrever o livro novo, eu falei, Ju, tô com um livro novo, mas eu ainda não tô escrevendo todo dia. Ela falou, claro que tá, você tá pensando no livro todo dia, você tá escrevendo ele na tua cabeça. E eu fiquei muito absorvida por essa ideia, porque a Rosa Monteiro fala isso na Louca da Casa. Ela fala, primeiro eu passo um ano escrevendo um livro na minha cabeça. Aí depois eu falei, olha, já não tô sozinha. Olha, nós íamos exatamente perguntar-te isso. Como é que é a Paula escritora? É alguém que pensa o livro, que tem uma estrutura definida e que só depois é que parte para a escrita? Ou é alguém que pega no computador, começa a escrever e deixa fluir e depois no processo de revisão é que faz a ligação? Nossa, Maria João, para cada livro eu fui uma Paula. Mas eu acho que eu encontrei a Paula que eu quero ser na literatura nesse livro de agora. Mas é engraçado porque quando eu estava lá... É porque ninguém nunca, em nenhum lugar, me perguntou da faculdade. Eu estou muito feliz de poder falar disso pela primeira vez, assim. Porque eu lembro que lá na Faculdade de Letras, a gente recebia uns escritores, né? Inclusive a Tati Salem Levi, ou A Chave de Casa, é um livro que ela fez no mestrado de letras. Então ela ia conversar com a gente... PUC-Rio, Letras era um lugar muito especial, muitas coisas aconteciam. E numa dessas palestras de escritor, eu não lembro quem era, o escritor estava falando do método e tal, e eu ali com 19 anos, lendo Bukowski mesmo, assim, nessa coisa do tipo, a literatura precisa ser visceral porque eu estou falando de amor, então, nossa, não é isso a literatura. E é engraçado que hoje em dia eu não abro mão de uma escaleta para escrever um livro, que é o que a gente usa no roteiro, que é literalmente o esqueleto do... Eu falo, cara, essa disciplina vai me dar liberdade. Então, assim, o que eu achava antigamente, que era uma literatura visceral, não jorro, hoje em dia eu falo, não, peraí. Pode até ser. Tem coisas que eu escrevo para jorro e que não vão ser publicadas. Tem coisas que eu escrevo para mim. E aí sim. Mas para ser publicado, para vir para o leitor, precisa de trabalho, releitura, estrutura. Mas para cada livro... No Eixo é um livro sobre amor, que conta a história de 4 amores na vida de uma personagem. Eu ia blocando por personagem. Vou contar uma história toda, depois eu vou contar uma história toda, aí depois eu li o livro, sentia que faltava uma coisa ou outra, agora eu quero ligar um ao outro e tal. Nota sobre a impermanência, eu não fiz escaleta, eu não fiz nada, eu não fiz nenhum sumário do livro, não fiz nada. Mas eu sabia a história que eu queria contar muito claramente. Eu sei que a gente vai falar dele, mas para mim era. Eu sabia quem era a Lia, eu sabia o que ia acontecer com ela, e principalmente eu sabia como esse livro ia acabar, e isso era inegociável para mim. E aí eu ia escrevendo livremente. E aí eu lia e falta uma coisa aqui, ia lá e inseria. Então, eu brinco que às vezes quase Nota sobre a Impermanência, no final ele quase virou um livro de conto. Não virou um livro de conto, mas ele teve um processo parecido com um livro de conto, porque eu sentia que estava faltando uma coisa, eu ia lá e escrevia uma cena. Nesse novo, eu acho que eu cheguei no meu modelo ideal, assim, de escrita, que era um livro maior, era um livro mais denso para mim, que é o Como Navegar Abismo, que também é a primeira vez que eu falo publicamente. E eu fiz... não, para min falar com vocês. Eu fiz uma escaleta de cena a cena. Falei, cara, eu sou roteirista, você precisa me ajudar. Eu escrevi todos os capítulos, né, do livro. E eu não sou escritora que escreve todo dia no início do livro. Então, mesmo se eu ficasse 2 semanas fora, quando eu voltava, eu sabia exatamente para onde voltar, porque eu tinha aquele esquema.
o livro mudou muito no caminho, mas eu tinha um norte. Só que aí a história desse livro ela é bem complexa, ela foi, voltou, mudei de editor e tal, e agora que eu tá na fase final que eu comecei, que eu tinha o prazo para entregar para a editora, eu engatei no livro de uma forma que eu não conseguia fazer outra coisa. Eu acordava, eu sentava aqui, onde eu escrevo, e eu só queria escrever, eu só queria ler. Eu divido muito sobre o meu processo com o Alex, e eu falava para ele, eu estou obcecada pelo livro. Eu estou apaixonada, e esse processo é muito parecido com paixão. E isso é uma coisa que a Rosa Monteiro também fala na Louca da Casa, e que eu falo sempre isso na oficina de escrita sobre amor, porque ela fala que a coisa mais próxima de se apaixonar que ela sabe na vida é literatura. E eu falei, caramba, é isso, porque eu acordo e durmo só pensando nesse livro. Eu tô apaixonada pelo livro. Não achando que ele é maravilhoso, ele vai ser um livro que vai... Mas eu tô apaixonada pelo processo de fazer o livro. E se não for assim, eu nem quero. Se eu não puder escrever um livro com prazer de contar a história, para mim, antes de tudo. E aí eu falei, é isso. Agora eu entendo o escritor que escreve todo dia, quando ele engata. É engraçado porque ano retrasado eu fiz uma sala de roteiro com a Thalita Rebouças, que é uma autora de infanto juvenil e young adult muito famosa no Brasil. Eu chamo ela de Beatle, que para Bienal com ela é tipo acompanhar um Beatle. E a gente estava no trabalho, e aí eu fiz assim, Thalita, esses escritores que falam que escrevem todo dia, né? Você escreve todo dia? Ela, escrevo. Você não? Caraca, Mas aí chegou a minha vez, e aí eu entendi tudo. Eu falei, o que me faltava era esse processo de obsessão e paixão pelo livro. Sim. Queremos esse livro em Portugal, Paula. Queremos. Eu 2026 é o ano. Vamos lá, não. Fala. Tô isso. Nós falávamos aqui da questão de seres, de alguma forma, multifacetada, mulher dos 7 ofícios. Tu és romancista, tu tens esta experiência também na área do guionismo. Tu consideras-te também contista, uma vez que já fizeste parte de tantas antologias, também te autodominas assim? Sabe que não, assim, eu tenho muito respeito pelo contista e pelo poeta. Poeta, eu acho que, assim, eu acho uma loucura escrever poesia, no sentido, acho muito difícil, acho a coisa mais difícil do mundo. E eu sou muito leitora de poesia. Mas eu acho muito difícil. E o conto, eu também acho, embora eu faça, de fato, muita antologia. Eu tenho um conto para entregar para uma antologia agora, no 17 de janeiro. E eu tô desesperada, pensando como é que eu começo, o que eu faço, porque eu não posso me alongar e tem limite de caractere. E aí, quando eu quero escrever conto, eu quero escrever um conto super, super curto, aí eu preciso transformar ele numa coisa super longa, mas também não pode ser um romance. Então, o conto, para mim, é uma alquimia. Eu não me considero... Não é que eu me considero uma escritora, assim, o que me der eu vou escrever, mas tem, obviamente, lugares onde eu me sinto mais confortável, né? Mas... eu começo na literatura pelo conto, então escrevendo, né? O meu primeiro livro é um livro de conto. E acho que, sobretudo, eu fui uma leitora de conto. E ser uma leitora de conto e ter escrito tantos contos me transformou numa romancista contista. Porque tanto Este é um Livro sobre Amor quanto Nota sobre a Impermanência tem uma coisa que, se você abrir o livro e você ler uma página, aquilo vai fazer sentido. Você não precisa ter lido tudo, assim, porque como eu vou escrevendo quase uma página por vez, para mim é muito importante que essas páginas tenham frases, coisas que o leitor possa se pegar ali, que tenham um final. Para mim, o final de página é quase o final de um romance, assim. Eu preciso de fechos para as páginas muito... que deixem o leitor, agora deixa eu ver o que vai acontecer depois. Não no sentido de gancho narrativo, mas de gancho sentimental, talvez. Eu senti isso. Acho que eu senti isso. Que bom, porque é proposital isso ali. Eu senti isso. E deu-me uma noite quase com menos horas de sono para acabar, mas pronto. Olha, ele é um livro que você senta e pode terminar na mesma hora, eu gosto Exatamente. Olha, tu, falando dos teus contos e na investigação que nós fizemos, tu fizeste um conto para a coleção Identidade, que se chama Love Me Tender, é isso?
Era uma... É uma coleção que eu percebi que tem nomes que nós, pelo menos aqui em Portugal, identificamos. A Marta Batalha, o Itamar Vieira, portanto, são pessoas que são também conhecidas dentro de Portugal. Tu depois vais publicar este mesmo conto, se a nossa pesquisa continua certa, numa coisa chamada Tragédias Brasileiras 10 Contos. É a mesma coleção, na verdade. É a mesma coleção, pronto. Eu percebi que esta coleção era uma coleção importante dentro do Brasil. Era uma coleção feita pela minha agência, pela agência Rio. Ok. Para Flip, eu não fui nesse lançamento porque eu estava em Portugal. E é engraçado porque o tema era tragédias brasileiras, coisas tal, distopias, e eu fui falar de desejo, que para mim é uma distopia. E também pode ser uma tragédia. Mas foram muitas. Tem a antologia do Caetano Veloso também, que foi muito legal. Era aí que eu também aparece ao lado de nomes que nós também conhecemos, como a Socorro a Ciona ou o Jefferson Tenório. Sim. Eu não consegui descobrir qual era a música sobre a qual que tu falaste. Mas, quer dizer, como é que se escreve sobre uma música do Caetano quando o Caetano é, já por si, um escritor... Exato. Como é que você dá uma outra camada para uma coisa... Exato. Eu peguei... Para mim, foi muito... Essa antologia ela tem um significado muito forte. Porque o Caetano Veloso era o cantor favorito da minha mãe. E eu recebi o convite para escrever esse conto meses depois que a minha mãe morreu, assim, pouquíssimos meses, talvez um mês. E a pessoa que organiza essa antologia, que é uma grande amiga, falou: eu quero te deixar à vontade, porque eu sei que é Caetano Veloso, eu sei que é tua mãe, mas você, enfim, é uma escritora que eu quero que esteja aqui, mas se você não quiser fazer, eu vou entender. E eu pensei, não, eu vou fazer isso pela minha mãe, vou fazer isso pra minha mãe, porque se tem uma coisa que ia deixar minha mãe muito feliz, seria eu escrever alguma coisa ligada ao Caetano Veloso, que era o grande ídolo. Não só dela, mas meu, mas que eu cresci ouvindo. Principalmente na época que eu estava entre a escola e a faculdade, eu fui passar um tempo na Finlândia, fazendo intercâmbio. E quando eu voltei da Finlândia, eu estava ali naquela entre-safra, eu tinha uns meses antes de ir para o Rio. E aí eu fui pedir um estágio no jornal da cidade, de graça e tal, porque eu queria trabalhar e eu queria escrever. E a minha mãe era assistente social, trabalhava perto, então todo dia ela me deixava no trabalho e me pegava. E a gente ouvia o Transa, do Caetano, que é o disco que ele gravou no exílio, né? Então, para mim tinha uma coisa muito forte, mas eu pensei, eu não quero escrever sobre o trans, todo mundo vai acabar escrevendo alguma coisa sobre o trans, que é um disco também muito importante. E aí eu fui nas letras do Caetano, lembrar assim, sobre que música eu quero escrever. E aí eu lembrei de uma frase, eu acho que do Queixa, que era: um amor assim delicado nenhum homem daria. E aí eu falei, isso é um amor de mãe. Esse amor ninguém substitui, ninguém vai dar, ninguém... Aí eu fiquei muito com essa coisa na cabeça: um amor assim delicado nenhum homem daria, isso é esse amor de uma mãe e de um filho. E aí eu fui escrever esse conto de uma mãe solo com uma criança, fugindo de uma relação abusiva e também trabalhando numa loja de noiva no centro de São Paulo, vendo as pessoas, né, acreditando muito no amor e com essa criança, e elas vão... e elas acabam fugindo, enfim. Só as duas, essa coisa da fuga do agente se tem e vai dar certo. E aí foi engraçado que as pessoas me falaram: nossa, eu nunca pensei nessa música por esse viés. Eu falei, porque talvez não seja por esse viés, mas cabe ao leitor. Eu falo, o leitor é soberano, a gente interpreta a forma que a gente quiser. O ouvinte também é soberano, né? Ali eu ouvindo aquela música, eu pensei na minha mãe. Talvez se a minha mãe não tivesse morrido, eu não tivesse pensado dessa forma. Mas foi por aí, assim, eu quis pegar para essa coisa da mãe.
Que lindo mesmo. E falavas aqui da questão da tua mãe e desse amor que outra pessoa não pode dar. E a verdade é que este sentimento acaba por ser recorrente na tua obra. Tu escreves sobre o amor também para o investigares de alguma forma, para saberes mais sobre ele? Eu só escrevo sobre amor por causa disso. É porque eu preciso entender o que é esse bicho. O amor me apavora completamente, assim. O amor é uma barbárie completa, assim. As pessoas que acham que o amor é uma coisa tranquila, não é. É para ser, não estou dizendo que não... Mas uma coisa é ter um amor tranquilo e a quantidade de coisas que o amor te faz sentir, né? Principalmente a paixão, que é muito fácil de confundir com uma crise de ansiedade. Coração, sudorese, tremendo. Já não é tranquilo. Mas o amor, para mim, é uma coisa muito complexa, necessária, urgente. Mas a sombra do amor é uma coisa que me assusta muito, que é controle, perda de identidade, fusão. Então eu tô sempre olhando, eu tô sempre toreando o amor também, do tipo, eu quero você, mas você não pode me engolir. Ou não pode ser tudo em cima do amor romântico, por exemplo. E isso, obviamente, foi mudando. Se você pega e achar um livro sobre amor, é só sobre amor romântico. Ela, personagem desse livro, ela queria amar e ser amada nesse lugar do Eros. Eu chego na Lia, ela entende no fim da jornada que talvez ela não queira o amor que as pessoas falam que é o que deveria querer. Talvez o amor não seja para agora e tudo bem. Quando eu chego na Nara, que é a personagem do meu próximo livro, eu falei assim, opa, não estou escrevendo sobre amor. E agora? Será que os leitores vão me acompanhar? Eu estou fazendo uma coisa diferente nesse livro. Vai ter gente para me ler? E aí me caiu a ficha do... Peraí, esse livro fala do amor materno. Ele fala tanto do amor materno positivo, que funciona, que dá certo, que é a coisa mais linda que é o que eu já vivi. Porque a minha relação com a minha mãe era, tipo, de fato, incrível, assim, de ter passado a vida inteira dizendo para ela, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então, assim, eu tive esse alívio de... A gente era feliz, sabia? Mas nesse livro eu também abordo uma relação de mãe e filha que não é boa. Mas eu falei, peraí, eu continuo falando sobre amor aqui. Só que eu tô falando de um amor que não é o amor do casal. Mas eu continuo falando de amor, então continua sendo o meu tema. Só que agora eu não tô falando sobre só como o amor define uma pessoa. Porque eu acho realmente que ter sido amada pela minha mãe me deu um superpoder, inclusive, de continuar. Mas a falta do amor, principalmente materno, ela é tão definidora quanto ser amada. Ela constrói o indivíduo da mesma forma. Verdade. Então eu continuo falando disso. Para investigar, para entender. Sim, sim, claro. Oh, Paula, nas notas sobre a impermanência, foi finalista do Prémio Oceanos, damos aqui agora um saltinho, ficou por falar outras coisas, nomeadamente o teu livro, este é um livro sobre o amor, O Correio Amoroso, que eu achei brilhante que seja publicitado com uma frase do Álvaro de Campos, todas as cartas de amor são ridículas, mas as notas sobre a impermanência, que é o livro que o público português poderá aceder diretamente. Leia, por favor, desculpa. Não, leiam. Eu já fiz o vídeo sobre, está lá no canal, porque eu amei o livro. Eu vou ver, obrigada. E foi publicado em Portugal, para além de seres finalista do Prémio Oceanos. Quão importante foi para ti este reconhecimento? Nossa. Quando eu falo para vocês, que eu falo para todos os meus autores, para os meus alunos, cuidado com a varinha de condão, bota em cima de você, se autoriza. Foi o ser semifinalista do Oceanos que fez essa varinha de condão para mim, e eu me ressinto um pouco disso, porque parece que eu só me considerei uma escritora séria quando eu entrei na lista. Porque como eu escrevia sobre amor, eu achava que as pessoas não me levavam tão a sério.
E quando você tem um reconhecimento externo, que as pessoas começam, peraí, o que essa menina tá fazendo ali? Eu senti uma mudança, de fato, assim, de uma curiosidade maior sobre o meu tema. O que me ajudou, porque as pessoas foram atrás dos meus livros e entenderam, epa, tem alguma coisa aí. Mas seria de uma hipocrisia gigante se eu não falasse que foi inacreditavelmente importante para mim. Porque eu não quero generalizar, mas eu consigo falar pelos meus pares de autores brasileiros, todos nós queremos chegar aí. É um marco importante da carreira de um escritor brasileiro ser publicado em Portugal. Então, e o livro, engraçado, que ele foi só publicado em Portugal quase 2 anos depois dele ter sido semifinalista do Oceanos, né? Porque a Ana, minha editora da parte, leu o livro e falou, eu quero, e eu falei, eu vou. Você não vai lançar esse livro em Portugal sem mim. Então, eu fiz questão de ir, de estar aí, de ter o lançamento, de fazer os eventos. No ano passado, esse ano, quer dizer, eu fui, fiz a Feira do Livro. Foi até como a gente se conheceu, Maria João. É verdade, é verdade. Que fiz com a Alex e fiz com a Lênia, e fui criando, né? A primeira vez que o Notas, ele teve 2 lançamentos. Que foi um lançamento na Mercearia Pachecas, organizado pela Parte, que eu fui mediada pela Maria Francisca Gama e pela Vera Machás. E no último dia, eu tinha ido... na primeira dia que eu cheguei em Portugal, eu fui ver meu livro na Bertrand, obviamente. Eu cheguei do aeroporto, troquei de roupa, fui na Bertrand. E eu chorei tanto vendo meu livro na prática. Porque começou assim, eu vi o livro, eu vi a cicatriz. Aí eu falei, opa, o livro da Maria Francisca, ela vai me mediar, eu preciso ler, né? Vou comprar. Aí eu tava aqui lendo a Maria Francisca sem perceber que o Notas estava do lado. Porque para mim era um delírio tão grande estar ali que eu não vi o meu livro. E aí quando eu vi que o livro estava ali, eu comecei a chorar tanto que o livreiro veio falar comigo, coitado. Tipo assim, nossa, essa autora deve ser importante para você, né? Eu falei, não, querida, essa autora sou eu. Aí ele virou e falou, mas você não vai lançar aqui? Eu falei, não, mas eu posso. Aí ele falou, mas eu não sei se tem data, você quer que eu veja se tem data? Eu falei, quero. E tinha uma data, então no dia anterior da minha volta para o Brasil, eu lancei o livro na Bertrand do Chiado de novo, na mesma viagem. E foi muito legal, porque aí vieram novas pessoas que não me conheciam, então eu tive 2 lançamentos aí. E por eu ter ido ficar um tempo, eu fui criando essas relações, desculpa. Não, é engraçado, porque eu não sei se tu sabes, mas a Maria Francisca também começou nos blogs. É verdade, ela disse isso. Eu acabei me tornando uma grande amiga da Maria Francisca. Ela foi nossa convidada no 2º episódio e ela partilhou isso connosco, começou nos blogs também. A gente acabou ficando muito próxima, assim, mesmo. Dessa vez, agora que eu fui aí, a gente tem que ter um almoço. Eu fui conhecer a filha dela, a gente criou e falou, cara, a gente é muito unida. De fato, é um presente que o livro em Portugal me trouxe também. Não só a Maria Francisca, mas como a Lênia, a Rita da Nova, o Alex, assim, vocês. Então, além de ter um livro lançado no país... as relações, por isso que eu falo, Notas sobre Permanência em Portugal mudou a minha vida, assim, me trouxe relações que eu sei que vão ficar na minha vida para sempre. E poder alcançar o leitor daí, eu acho que é uma coisa que quase todo mundo aqui quer. É um sonho para o escritor brasileiro, cruzar essa fronteira. Joaninha. Não, estava aqui a pensar na questão mesmo do título do Notas sobre a Impermanência e como... O próprio título, o nome do livro, também acaba por sugerir aqui esta ideia de transitoriedade. Esta impermanência que tu trouxeste para o livro, para o próprio título, também acaba por andar assim de mãos dadas com a tua vida, pessoal? Tu sentes isso? Também nesta busca constante pelo significado de amor? Eu sou uma pessoa que sabe sossegar por muito tempo. Eu não tenho essa busca eu acho que eu já tive, mas depois de muita terapia eu consegui olhar para as coisas e falar, eu só quero
ficar tranquila, ler meu livrinho, ver minhas séries, assim, eu sou muito caseira, eu falo que eu nasci para ser avó, eu sou a pessoa que faz bolo e biscoito para os amigos, assim. Então eu não tenho essa sede de viver externa das experiências físicas, sexuais, amorosas. Eu sou uma pessoa que consegue muito sossegar. Então essa coisa da Lia, esse tipo de impermanência específico, eu acho que se eu tinha, eu me curei um pouco disso. O que eu tenho dessa impermanência eu preciso buscar o que me faz feliz, assim. Existe uma diferença muito grande entre você estar tranquila na vida e aceitar como se nada pudesse ser maior do que isso, sabe? Foi um ano para mim de muitas descobertas nesse âmbito, de grandes rupturas também, de sair dessa zona de conforto, de entender, né, o que mais a vida poderia me oferecer, carregado também de muitas dores, mas não é tão mais nesse lugar da impermanência da Lia, vou largar tudo e vou para Barcelona e vou... Mas sim, agora, eu posso não ter vivido exatamente o que a Lia viveu, no sentido da amante, mas eu só escrevi esse livro com tanta honestidade porque eu sei o que a Lia sentiu. Eu sei o que é amar alguém que não poderia ser meu. Eu sei o que é amar platonicamente. Eu sei o que é desejar uma coisa... eu sei o que é a paixão por estar apaixonado. Eu sei... É engraçado que ontem eu fiz aniversário, já falei isso, mas fui dar um mergulho no mar e eu fiquei pensando assim, o que eu quero pedir? Nossa, gente, eu tô fazendo terapia em grupo, né? Porque eu tô aqui num oversharing louco, contando meus desejos de aniversário. Mas eu lembrei da Lia porque eu pensei assim, eu quero saúde, eu quero trabalho, óbvio, mas eu quero certezas. E a Lia tem uma coisa que é muito minha, olha que loucura, que ela escreve no livro, né? Tem uma parte de notas que ela fala que quando o ex-marido dela vai casar, ela fala: eu não tenho inveja porque ele tá casando com outra pessoa, porque é ela que vai usar o vestido de noiva e vai botar o anel do dedo. Eu tenho inveja porque como é que eles têm certeza? Onde é que se localiza a certeza? É na pelve, é no coração, é no jugular? Como é que você sabe que você quer comprar uma casa, casar, ter um filho? Essas certezas, um dia elas chegam? Será que a vida é uma questão de tentativa e erro e a gente só vai aprendendo, né? Mas eu adoraria que essas certezas, essas clarezas me viessem, assim. Mas talvez não. Talvez a vida seja entender que não vão vir. Mas isso é uma coisa da Lia que eu tenho. Por causa de tudo isso que acabaste de dizer, este livro tinha obrigatoriamente que ser escrito na primeira pessoa? Sim, completamente. Eu não tinha como escrever esse livro como um narrador observador. Ele precisava ser um narrador personagem sentindo isso na pele. Assim como Navegar Abismo também tinha que ser isso em primeira pessoa, porque é a história dessa filha que perde essa mãe e que é ela que está sentindo. Eu acho dificílimo escrever em terceira pessoa, mas eu escrevo, principalmente conto. Eu acho que no conto eu me sinto mais à vontade para escrever em terceira pessoa. Mas Notas sobre a Impermanência tinha que ser em primeira pessoa. E é este livro que está a ser adaptado, certo? Notas sobre a Impermanência. Sim, inclusive eu tenho um parceiro português, que é o Pedro Lopes, da SP, que vai escrever comigo. Eu estou transformando, né? A gente está transformando Barcelona em Lisboa, então a gente está correndo atrás de, enfim, editais, concursos para a gente levar esse livro adiante, essa adaptação adiante. Eu tenho uma produtora no Brasil e em Portugal tem a SP, então ele vai ser uma coprodução. E como eu me apaixonei por Lisboa e me apaixonei em Lisboa, eu falei, esse livro, o que Barcelona era em 2015 é o que Lisboa é agora. Então, quando o filme acontecer, ele vai acontecer, a Lia vai para Lisboa, não vai para Barcelona. Ai, que bom! É a minha forma de querer ir ficar, né? Porque eu sou muito apaixonada por vocês. Que lindo. Eu faço parte de brasileiros apaixonados. Quando vies, avisa. Claro. Não, mas ano que vem eu tô aí. Muito bom. Nós já estamos aqui há mais de uma hora. Pois é, tô arrasada.
vai acabar. Isto passa no instante. E nós temos 2 perguntas sempre que fazemos no final. Uma é: qual foi o melhor livro que lestes neste ano de 2025, que quando isto for para o ar já acabou, que neste momento está quase a acabar? O Custo de Vida, da Débora Levy. Eu fiquei messiânica com esse livro, assim. Eu ficava, tipo... Eu terminei de ler e eu falava para todo mundo desse livro. Eu tô olhando para trás aqui para ver se ele tá aqui. Eu queria mostrar para vocês como é que eu deixei o pobre do livro. Olha aí. Uau! Ok. Isso eu geralmente marco quando eu vou usar em aula, alguma coisa. Isso era eu para mim mesma, assim, porque absolutamente tudo que essa mulher falava no livro, eu sentia. É um livro de memória, né? Ela chama de autobiografia, ela faz parte de uma trilogia. A Débora Levy é uma autora sul-africana inglesa, porque ela mora na Inglaterra desde muito criança. E é um dos 3 livros dessa trilogia que ela escreveu, acho que sobre processo criativo, e esse é o livro do divórcio. E foi um livro que me acompanhou muito esse ano, e eu sempre falo que o leitor é o oposto de solidão, porque quando o leitor fala que alguma coisa que a gente escreveu fez sentido para ele, a gente não se sente mais sozinho no porquê a gente escreveu. E a mesma coisa, eu como leitora desse livro, não me senti mais sozinha porque a Débora Levy passou. A Débora Levy falou, tô sentindo isso também, tô vivendo isso também. Que bom, tamo junto. Então, e me impressionou a escrita minimalista dela. Ela tá ali escrevendo como eu falo, que para mim é uma coisa muito importante, né? Eu noto sobre impermanência, vocês leram. Eu escrevo como eu falo. Isso não é leviano de maneira nenhuma, isso tá ali por um motivo, isso é a minha voz, né? E ela também tem essa coisa dessa escrita minimalista, de chegar no leitor muito próximo, mas ao mesmo tempo é um deslumbre, assim. Então esse foi o meu livro do ano. Fiquei com muita curiosidade de ler esse livro. Já há muito tempo que quero pegar nessa autora, portanto, aqui com a tua dica, vai ser. E já agora, Paula, e porque a Maria João estava a referir que nós terminamos sempre com as mesmas questões, visto que o podcast se chama A Palavra que Fica, qual é para ti a palavra que fica? Eu acho que memória, porque vocês me fizeram voltar para onde tudo começou. E poder falar hoje, né, num dia seguinte de uma data tão marcante da minha vida. Vocês me levaram de novo para a faculdade, me fizeram lembrar de como ir para os blogs, de como isso tudo começou. Para mim foi uma hora, eu ficaria 10 horas aqui com vocês. E vocês me trouxeram sentimentos muito profundos e bonitos através dessa memória aqui, evocada aqui. Então, a palavra que fica do podcast de hoje para mim é memória. Oh, que lindo! Que lindo! Obrigada, Paula, foi um prazer, um gosto. Queríamos muito conversar contigo. Muito obrigada. Muito mesmo. E estamos à tua espera em Lisboa. Sim, à espera em Lisboa e à espera de um próximo Sem Pressão. Dissemos também a mesma coisa ao Alex no último episódio. Sem pressão alguma, mas queremos muito que haja aqui mais palavras a fluir. Vamos, mas ano que vem, em breve, eu quero um café. Eu chego aí para um café presencial. Tá combinado. Muito obrigada. Obrigada, Paula, mais uma vez. E que estes 40 sejam absolutamente incríveis. Ai, serão, assim. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Até à próxima. Boa noite, boa tarde e até ao próximo episódio. Vamos trazer novidades agora em 2026. E agora passa a ser de 15 em 15 dias, não é, Joana? Exatamente. Esperem, são 2 semaninhas e nós voltamos com outro autor. Obrigada. Sim, obrigada.